Oh, bichinho, eu te conheço de outra vida. Meu sentimento é repartido, um pedaço é pra você. E contento em te ter bem devagarzinho, fazer um amor bem gostosinho, pra gente só se divertir. Eu nunca senti desapego por ninguém, com você experimentei não desistir. Ei, meu bem, com esse sotaque você me deixa louca, cheira meu cabelo, aperta minha coxa e Muito bem, boa noite pessoal, boa noite a todos que já estavam e já estão chegando aqui no canal da Pastoral da Juventude do Regional Leste 2, Minas Gerais e Espírito Santo. Que alegria estar aqui mais uma vez participando de mais uma live dessas atividades que têm sido realizadas com tanto êxito pelo GT de Comunicação da PJ do Regional. Eu sou Vinícius Borges, contribuo aí no GT. Eu hoje vou ter a alegria de mediar esse bate-papo sobre economia de Francisco e Clara, esta grande mobilização importantíssima e histórica, por que não dizer. E com muita alegria eu recebo dois convidados que vão contribuir muito com a gente neste bate-papo, e você também vai poder perguntar para eles, mandar mensagens e, claro, interagir conosco. Eu recebo hoje a Carlúcia Maria Silva e o Tiago Arcego da Silva também. E daqui a pouquinho a gente vai apresentá-los melhor. Eles vão falar com a gente sobre o encontro e você pode participar aí pelos comentários no chat. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever na página e, se possível, compartilhe essa live para que mais pessoas possam assistir. Tá bom? Muito bem, então eu quero começar apresentando a Carlúcia, e com muita alegria aceitou o convite para participar deste encontro. Ela que é professora da Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG, campus Barbacena, também participa da Comissão de Formação do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, CNLB, e também da Rede de Assessores do Centro Formação Fé e Política, Dom Helder Câmara. Carlúcia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Passo a palavra para você fazer a saudação inicial para todo mundo que está nos acompanhando. Boa noite para todas e todos, né? Dizer que é uma alegria estar aqui com essa juventude, né? E discutindo um tema tão caro, que é a economia de Francisco e Clara, né? E dentro dessa temática, né? Essa proposta que o Papa Francisco faz para os jovens, discutir também questões que dizem respeito, né, a direito, cidadania, porque a gente sabe como que a economia ela é transversal a muitas questões. Então, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade e quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Também estamos, Carlúcia, também estamos muito felizes. E também recebemos um amigo lá do sul do país, do estado de Santa Catarina, meu amigo Tiago Arcego, ele que é graduado em História pela Universidade Federal da Fronteira Sul, é também especialista em espiritualidade pela Faculdade de Teologia e Pastoral de Passo Fundo, o ITEPA Faculdade de Passo Fundo, também é especialista em educação no campo, com ênfase em estudos da realidade brasileira pela Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó. É mestre em História pela Universidade de Passo Fundo, também membro do Núcleo de Estudos Históricos do Mundo Rural. Tem experiência na área de História Regional, atuando principalmente nos seguintes temas: Teologia da Libertação, Conflitos Sociais e História do Oeste Catarinense. Foi membro da Coordenação Nacional da Pastoral da Juventude e da diretoria do Instituto Catarinense de Juventude. É autor do livro
a praxis política da Igreja Católica na Diocese de Chapecó. Atualmente, atua no mandato popular do vereador Adriano de Martini e, antes da pandemia, tocava em barzinhos de Xanxerê, cidade onde reside e é feliz. Tiago também é apicultor e é um dos jovens selecionados para o Encontro Economia de Francisco. Esse é o nosso amigo Tiago, boa noite. Se apresente, por favor, nossa galera aí, alegria tê-lo aqui, Tiago. Boa noite, Vini, boa noite, Carlúcia, toda a galera da PJ do Leste 2. Assim como a Carlúcia, eu estou muito feliz de estar aqui para dialogar com vocês. É uma alegria, estou um pouco destreinado desses debates, né, do ambiente, da pastoral da juventude, mas é sempre bom e enriquecedor estar aqui dialogando com vocês, especialmente sobre um tema que é muito importante e caro para a sociedade nos tempos que a gente vive, né? Acho que a gente está numa encruzilhada. Então, desde já, parabenizar vocês por essas atitudes, por essas lives, por esses bate-papos, e me sinto muito bem e feliz aqui com vocês. Que bom, Tiago. Uma alegria para todos nós. Certamente, o bate-papo vai ser ótimo, porque a gente nunca perde a capacidade de trocar ideias, de trocar conhecimento, trocar experiências, e eu tenho certeza que a de vocês é muito rica. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente precisa se situar um pouco daquilo que a gente está falando. O Economia de Francisco e Clara tem sido uma mobilização que tem chamado a atenção do mundo todo, e a gente sabia que já no início deste ano teríamos um encontro em Assis, cidade muito conhecida por conta de São Francisco, seriam com os jovens selecionados. Mas, para a gente falar desse encontro, e até que ele foi adiado, e que nós começássemos falando o que é o Economia de Francisco e Clara, né? E até essa nomenclatura, né? Porque o nome oficial de início era Economia de Francisco, e agora a gente também fala Economia de Francisco e Clara. O que o Papa estava pensando quando propôs essa mobilização? Quem começa? Fiquem à vontade para começar quem quiser. A gente quer ouvir os dois. Começar, Tiago? Pode, fique à vontade, como preferir, Carlos. Pode começar você, já que foi por ordem de apresentação, a gente vai dialogando. Então, vamos lá. Para entender, né, essa proposta, na verdade, é uma proposta do Papa, né? O Encontro Economia de Francisco e Clara, o encontro do Papa com os jovens, né, que vai acontecer na cidade de Assis, na Itália, tem toda uma simbologia. E a Economia de Francisco e Clara é a articulação que está sendo construída em preparação a este encontro, que inicialmente ele deveria ter acontecido no mês de março, mas em função da pandemia ele foi adiado, né? Esperamos que não tenha que ser adiado novamente. Ele foi adiado para novembro deste ano. E aí a gente vê a simbologia, né, dessa iniciativa do Papa Francisco, quando ele convoca jovens de 18 a 35 anos para discutir, né, economia ou pensar uma outra economia. E aí, quando a gente olha a trajetória desse grande líder, né, que fez resgatar em nós a possibilidade de vivenciar um novo ou um outro modo de ser igreja, de ser cristão, de ser solidário, de se relacionar, né, de ver o mundo, a gente tem que ver lá no início. Quando ele assume o pontificado, ele tem dois grandes eixos, né, do pontificado dele, que ele inicia de levar adiante. Primeiro era discutir essa questão da economia com os jovens, né, e depois pensar um pacto global pela educação,
E as duas coisas já estão em andamento. No caso do encontro do Papa com os jovens na cidade de Assis, essa ideia do encontro é precedida pelo encontro que ele teve com os movimentos sociais, que foram 3 encontros, um em 2014, o outro em 2015, me parece, e o terceiro em 2016, sendo que o primeiro e o terceiro foi em Roma, o segundo foi aqui na América Latina, na Bolívia, e também a Laudato Si, que é a encíclica que ele discute, traz a ideia da casa comum, da ecologia integral, a preocupação com o meio ambiente, com o crescimento do efeito estufa e convoca, né, a todos para cuidar da casa comum. E é interessante a gente chamar a atenção que este encontro do Papa Francisco com os jovens, embora ele seja um líder religioso, né, da Igreja Católica, Apostólica e Romana, mas esse não é um encontro religioso. É um encontro com a sociedade juvenil, né, para repensar, né, que modelo de sociedade estamos construindo, que alternativas são possíveis e socializar outras economias que já estão acontecendo, país afora, mundo afora, e que não são divulgadas, como se só a economia capitalista fosse a única forma de fazer economia e de viver, de construir relações ou de pensar a vida. Então, é fantástico essa ideia, e eles chamam os jovens, a partir das suas experiências, para que esses jovens possam trocar experiências, possam compartilhar e, voltando ao seu país de origem, possam, junto com toda a sociedade, repensar que ações são possíveis para transformar essa realidade tão degradada do ponto de vista social, econômico, ambiental e por aí vai. Desculpa se eu falei demais, Tiago. Não, fica à vontade. Tiago. Fala, Vini. Antes de você iniciar a sua fala, eu queria até já pegar um gancho no que a Carlúcia falou e provocar um pouco. Ela citou os encontros do Papa com os movimentos populares, do Laudato Si. Então, a economia de Francisco de Clara, ele também tem uma relação muito grande com a praxis do Papa, né? A tudo aquilo que vem sendo construído. E a gente lembra de uma frase muito forte do Papa, que é o que a gente convencionou chamado os 3 T's, né? Terra, teto e trabalho. Isso também foi uma inspiração para esse movimento. E o que você espera também disso, uma vez que, como a Carlúcia disse, não é um encontro religioso, é um encontro que se abre para dialogar com o mundo todo, né? Eu acho que isso é um fator muito interessante para ser comentado. Fique à vontade. Sim. Então, nós temos um dado escandaloso na história. Eu penso que o mundo está meio de perna para o ar. Que nós chegamos num momento histórico, em que nós temos um Papa latino-americano, mano, que olha para a realidade do mundo e diz, olha, diante disso eu vim lá do fim do mundo. E nós estamos num cenário mundial em que 1% da população é mais rica que o resto dos 99%. Que 26 famílias do mundo detêm mais riqueza do que metade da população mundial, dos mais pobres. Aí você pega no Brasil, esse dado é de 6 famílias que detêm mais riqueza que metade da população do país. Aí eu acho que é um primeiro dado escandaloso de fé, de olhar assim para a religião e dizer, olha, mano, eu acho que nós temos um papel fundamental de olhar para um Jesus mais histórico
e não somente para uma instituição, e olhar o que esse Jesus histórico dialoga com essa realidade. Primeira questão, eu acho que é pensar que a multiplicação dos pães, ela não foi uma situação mágica. Uma situação mágica de tirar pão e peixe da cartola ou de dentro de um balaio mágico, mas sim de ensinar aquele povo a partilhar e perceber que outras formas de relação, partilha e vivência de uma economia, de uma política, poderiam ser baseadas em outros princípios. E aí, o Papa, daqui deste lugar, percebe uma população pobre, miserável, percebe as contradições disso e diz que isso, primeiramente, um grande recado, eu acho, que esse Papa dá, mano, isso não é vontade de Deus. Primeiro dado, assim, o estado da arte, da economia e de uma dimensão enorme de pobres que nós temos, contraria a vontade de Deus. E aí, contrariando a vontade de Deus, nós precisamos encontrar mecanismos para que essa vontade aconteça. E quais são elas? Aí a gente tem um debate teológico interno na igreja, né, que eu acho que tem que fazer. E para fora, para a sociedade, nós temos que analisar quem é que está provocando isso. E aí a gente chega numa estrutura capitalista organizada que já nasce fadada ao fracasso, que ela se sustenta a partir da dominação e da exploração. E é por isso que existem os pobres, porque o capitalismo se organiza nessa maneira, a partir da acumulação. E aí a gente se pega, como diz Frei Beto, num planetinha de terceira categoria. Nós somos pequenos, não tem como uma acumulação do capital ser ilimitada num país, num planeta pequeno, finito. Isso vai gerar contradição e aí gera todas as problemáticas sociais, políticas, ambientais que a Carlúcia já falava antes. E aí, mas o capitalismo, ele nasce já com uma contradição, como diria o Leonardo Boff. Junto com o capitalismo, nasce um contraponto, ou alguém que se contrapõe a ele, que é uma figura enigmática chamada Francisco de Assis. Francisco de Assis já nasce contrariando, toda a sua prática contraria a lógica capitalista. Tanto que ele é tido como o homem do milênio, né, passado, um dos caras mais lembrados. Sua prática é uma prática holística, que coloca todo o cosmo, toda a criação, para quem podemos usar assim, numa ótica pertencente a essa construção social. Então, o pobrezinho de Assis, ele já nasce praticamente junto com as relações mercantis, né? Seu pai é um grande expoente dessa nova forma de organização, e o capitalismo já nasce com sua oposição. E aí eu acho que o recado da economia de Francisco é isso, dizer, mano, o que está dado hoje contraria outras possibilidades de relações, que aí, na igreja, contraria a vontade de Deus, contraria um outro mundo possível, a civilização do amor, né, outras formas aí que a gente pode, e retoma um dado concreto, que é recordar um sonho antigo, uma utopia, né, um sonho que nos leva a transformar essa realidade. Então, acho que a economia de Francisco traz essas grandes provocações, né, e nós entramos nesse meio provocados por esse chamado do Papa Francisco, mas também criando e propondo essas leituras, não só leituras, mas também ações concretas de divulgação daquilo que já acontece, como a Carlúcia bem lembrava, daquilo que já acontece de contraposição ao capitalismo, de contraposição a essa lógica de dominação, exploração e perversidade que gera os pobres, né, e propomos uma conexão, uma rede mundial de propostas anticapitalistas que aí podem entrar no guarda-chuva da economia de Francisco. E aí eu penso que essa questão da terra, do teto e do trabalho são fundamentais para discutir dentro de uma nova proposta econômica, dentro de um novo projeto de sociedade, né? E aí, bom,
estou falando demais, acho que a gente pode avançar, mas poderia entrar aqui também naquele beabá, quando a gente estudava a leitura popular da Bíblia, a partir do CEBI, né? O que é o reino de Deus, quando a gente pensava isso na PJ, né? Não é simplesmente um não lugar, mas é uma proposta concreta. A economia de Francisco também não é um não lugar, assim, no sentido mais pragmático ou do significado da palavra utopia, mas daquilo que já acontece e daquilo que é possível alcançar, né? Daquilo do possível, simples e concreto. Então, a gente pode avançar nessa discussão depois e citar algumas características e tudo mais disso que a gente vem acreditando, construindo e simbolizando a partir dessa lógica. Muito bem. Que introdução, né? A gente teve aqui com o Thiago e com a Carlúcia, eu acho que já mexe com o coração de todo mundo. Antes da gente continuar nessa conversa, já pegando um gancho no que vocês falaram, só mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos assistindo, mandar um abraço aqui para quem apareceu nos comentários. É o Fábio, a Ana Amélia está aqui com a gente, o Jonas Henrique, também o Manuel Lourenço, o Fernando Dias, vamos ver quem mais aqui, o Michael Steven, também tá ligado, o Léo Moura, também da equipe do CNLB, tá mandando um abraço aí para a Carlúcia, a Helenice também tá aqui, um abraço para a Helenice, a Mari, nossa secretária regional, a Mariana Borges, também está aqui a Ana Paula Varnier, que se pronuncia, também Sueli Fátima, mandando um abraço aí para a Carlúcia, o Alessandro Hipólito está aqui, dizendo boa noite, em sintonia, abraços, abraço também para o Alessandro, daqui a pouquinho tem pergunta dele também, na verdade já temos aqui várias perguntas, daqui a pouquinho eu vou fazê-las. Antes da gente seguir, e aí já pegando um pouco do que vocês falaram, a gente percebe que há um discurso anticapitalista, né? Isso não é só essa leitura que vocês fizeram, mas isso está no conteúdo daquilo que o Encontro Economia de Francisco Clara propõe. Porque, embora seja um encontro de escuta, ele parte de algumas premissas. E eu queria que vocês falarem essas premissas. Quais são os compromissos iniciais do Economia de Francisco Clara, né? De que ponto de partida ele se dá? E eu falo isso porque hoje a gente tem o capitalismo, o neoliberalismo, né? Que é essa expressão do capitalismo, talvez de um modo mais conjuntural, são quase que endeusados, né? Não se questiona mais o capitalismo, é como se ele fosse algo naturalizado, algo dado. E aí vem um Papa, que é uma liderança religiosa, e questiona isso. Então, eu queria que vocês comentassem quais são os pontos inegociáveis da economia de Francisco, né? O que o Francisco está colocando como ponto de partida para esse debate? E fiquem à vontade. Oi. Estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo a Carlúcia. A Carlúcia está falando e a gente não está ouvindo, é isso? Deve ser o microfone. Microfone, Carlúcia. Acho que está desligado. Sim, é porque eu sou Agora do século passado. Agora estamos te ouvindo. Vai lá. Mas olha só, o importante nesse processo todo é que tem um antes, um durante e um depois, né? Então, o encontro do Papa, né, com os jovens é o evento que vai ser parte de um processo, porque ele traz anteriormente toda uma preparação das delegações, né, e dos países de onde vêm essas delegações, e depois os jovens que forem a esse encontro voltam, como eu disse antes, para pensar os encaminhamentos e os desdobramentos disso aí. Né? A vida, ela é feita de festa, mas ela não é só festa, né? Os encontros são muito bons, mas nos comprometem de certa forma.
E aí, dentro disso que você coloca, Vini, é interessante que nesse processo preparatório ao evento em Assis, né, tem toda uma... Foi-se pensado eixos, né, eixos de debate nos quais vão nortear os encontros, seminários, estudos, os debates, né, que vão subsidiar e, ao mesmo tempo, preparar-nos melhor para esse encontro. E quando eu digo preparar-nos, é porque vai preparar tanto aqueles que vão, quanto aqueles que ficam. Porque quando os que forem voltarem, nós nos somaremos a eles para dar continuidade a toda essa articulação que vem sendo construída. Então, nós temos, são 7 eixos de debates e de estudos, né? Que é educação, economia, finanças, desenvolvimento, redes, formas de organização e governança democrática. E a metodologia lá desses debates se acontecerá por meio das chamadas vilas temáticas, que me parece que são 12. Depois o Tiago pode trabalhar melhor, né, essas vilas temáticas. E aí a gente vê que não é um encontro simplesmente, não é um ir e voltar, mas é todo um processo de mobilização para encontrar outros caminhos na construção do bem viver, né? Ou seja, hoje a lógica é a lógica do mercado e o mandamento para alguns, claro, fora da economia não há salvação. E o Papa está chamando atenção, e outras pessoas que também aderem, né, que comungam com ele, que não, que existem outras formas de organizar a sociedade, de pensar as relações e de adquirir, né, de experimentar um outro mundo possível, né, uma outra concepção de vida e de mundo. E aí é interessante também porque ele convida, né, economistas, especialistas, pessoas assim que vêm discutindo isso há muito tempo, de várias regiões do planeta. Dentre eles tem um que eu gosto muito, que é o Amartya Sen, né, para poder estar refletindo e escutando também. Então, os jovens que vão, eles vão compartilhar saberes, mas eles serão ouvidos também. Ou seja, o norte, né? O velho mundo, aquele que até então se dizia o detentor do saber e do conhecimento, a Europa, né? Que por séculos ela foi quem colonizou as outras regiões do planeta, agora convoca representações de todos os 5 continentes para dialogar sobre essa economia que está aí, sobre essa organização social que temos. E isso é fantástico, né? Como que ele tem esse insight, né, capaz de trazer esse debate para a gente. E aí é interessante chamar a atenção, eu acho que para nós aqui no Brasil, que já há algum tempo, né, vivemos cada vez mais o aprofundamento das desigualdades, e que desde o processo de colonização fomos condicionados a uma subalternidade terrível. E aí, se você entra na questão de gênero e de raça, né, isso ainda é mais profundo ainda. Nós,
homens e mulheres negros, os pobres, os excluídos, né, são mais descartáveis. Então, a delegação brasileira é a segunda maior. Isso é um compromisso maior também, porque nos compromete a assimilar o máximo essa oportunidade, né, que a vida e que, né, os diferentes grupos sociais nos possibilitam para encontrar maneiras de transformar, né, para além de partidarismo, de opção religiosa, né, de, sei lá, ou seja, unir as forças na construção do bem viver. E aí a gente pode e deve pensar um outro Brasil possível e necessário. Ah, legal. Então, mano, a Carlúcia, assim, eu acho que é muito precisa na fala, e, assim, partindo disso que ela traz por último, e que o Brasil é a segunda delegação, a maior de fora da Europa. Nós vamos para esse encontro com uma responsabilidade, com umas dores que vocês não têm ideia. Na verdade, todos nós temos ideia, sim, mas agora ser pobre, está perdendo direitos diariamente, está com armas apontadas para nós, os mais diversos tipos de arma para nossa cabeça, não é? Reféns de um governo fascista, racista, homofóbico, e tudo isso que está acontecendo nos dá uma responsabilidade de gritar aos quatro ventos do mundo, sim. E aí, a minha avó, que mora lá na aldeia indígena, ela diria, nós estamos numa encruzilhada. A história, ela nos pede isso. A pandemia revela, para quem ainda não tinha se dado conta da perversidade do capitalismo, está aí. Enquanto o rico, corrupto, pega Covid num estado, contrata uma UTI e vai se tratar no melhor hospital do Brasil, em São Paulo, e depois esse dinheiro é abatido do imposto de renda, como um dos vídeos do Greg News denuncia e alerta esse negócio para toda a questão da saúde, os pobres estão morrendo, estão sendo enterrados em valas comuns. Essa contradição que o Brasil assume também quer gritar. Mas também, diante dessa contradição, o Brasil tem várias e várias experiências já de superação. E aí eu trago uma especialidade da Carlúcia, né, do trabalho prático dela, que é a partir da economia solidária, né? Experiências anticapitalistas que já acontecem e que vão dando uma nova forma, um novo rosto, um novo jeito de produzir, de se relacionar, de comercializar, de vender, de adquirir, com significado diferente. E é aí que está a raiz das contradições. Então, lá, no Congresso, como diz o Célio Turino, em si, na economia de Francisco, que é para além do encontro com o Papa, que talvez de encontro com o Papa tenha pouco, mas é um encontro de jovens e de especialistas, de pessoas que querem a transformação do mundo, convocado pelo Papa. Nós vamos estar dividido em 12 vilas temáticas, que é, como a Carlúcia citava, né, administração e dom, finanças e humanidade, trabalho e cuidado, energia e pobreza, agricultura e justiça, que é a vila na qual eu estarei presente, negócios e paz, mulheres para a economia, CO2 desigualdades, lucro e vocação, empresas em transição, vida e estilos de vida, e segurança e felicidade. Essas 12 vilas temáticas querem propor o debate desses jovens que estarão lá, amparados ou
assessorados por pessoas do mundo inteiro que já discutem uma outra economia possível, né? Eu penso que num tripé que o Dalbor vai sempre lembrar para a gente, o Ladislau Dalbor, Dalbor, que vai escrever A Era do Capital Improdutivo, e que é uma das grandes referências, assim, eu acho, para a gente conseguir pensar, analisar e superar o capitalismo hoje, né, uma figura aí que está no Brasil. Ele vai dizer que nós temos que pensar num processo que se torne economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente sustentável. E isso está muito claro no grito que o Papa faz na encíclica Laudato Si, né? Eu penso que esse tripé é o grande apelo do Papa. E aí eu colocaria mais algumas questões que o Carlos Mesters e todo aquele povo do CEBI já nos provocava quando eles falavam do que é o reino, esse projeto prático para agora, que não é um negócio para transcendência, é aqui, que eles ainda falavam que precisa ser culturalmente plural, e aí a Carlúcia traz, né, esse dado também das mulheres, dos negros, de toda essa dimensão, né, dos indígenas. Do ponto de vista religioso, precisa ser ecumênico, não é um encontro católico, não é um movimento, não é um processo tutelado pela Igreja Católica. Eu acho que abre as portas, vai para além, tem muito dado simbólico de ser chamado pelo Papa, mas ele vai além da instituição católica, né? É um projeto de sociedade que ultrapassa essas barreiras. E aí, politicamente democrático, construído por todos desde o chão da base. E é aí, Vini, que uma das suas provocações, eu acho, desse ponto de vista político e democrático, que entra a galera dos grupos de base. Olha só o potencial revolucionário que uma comunidade de base, ou um grupo de jovens inserido na comunidade tem quando traz todos esses potenciais, quando traz todo esse debate e essas novas práticas para dentro da comunidade. É um potencial que não é só um grupo para... Sim, é muito disso para a partilha de vida, mas é para a transformação social, que começa ali, né? E aí eu sou entusiasta ainda, né, embora esteja um pouco afastado, mas da importância que a Pastoral da Juventude ainda tem para a igreja no Brasil e para a vida da juventude do Brasil. E da importância que as comunidades eclesiais de base têm para esse chamado que o Papa faz, que é um dado muito teológico, porque quando a gente discute economia anticapitalista, tem muito da imagem de Jesus, de quem é Jesus, de como ele é, qual é a figura que a gente tem de Deus, qual é o Deus, qual é a igreja. Quando a gente confronta o capitalismo, não é qualquer imagem de Deus que serve, não é qualquer Jesus, não é qualquer igreja que serve, né? Porque tem muita igreja fazendo concessão aí para ganhar mais dinheiro e aparecer para defender governo fascista. Então, os confrontos estão aí latentes, e nós temos aparelhos de discussão e de fazer esse enfrentamento que são imprescindíveis. Eu acho que a Pastoral da Juventude é um desses mecanismos imprescindíveis agora. Tiago, eu acho que essa sua fala, especialmente sobre os grupos de jovens, vai de encontro a uma das perguntas que nós já temos aqui. Eu vou, então, agora fazer um desafio para vocês dois, e é lançar um bloco de perguntas de quem está nos acompanhando, que é a proposta da live também, a gente dá a voz para a galera, tá bom? Então eu vou ler aqui as perguntas, para a gente dar sequência no bate-papo. Olha, o Alessandro Hipólito, ele tem algumas perguntas. Ele diz o seguinte: como pensar a economia de Francisco e Clara quando estamos imersos num capitalismo selvagem que hoje se sente dono de todos os bens naturais? É uma pergunta. De certa forma, vocês já apontaram algumas questões. Depois ele pergunta também: como a igreja passará a viver a proposta da economia de Francisco e Clara? Então, como que a igreja também vai viver, né? Porque ela também é confrontada. Também pergunta o Alessandro ainda: Carlúcia, há anos o capital vem vivenciando sua crise estrutural, mas, no entanto, a crise do capitalismo sempre é minorada
com um aprofundamento no sistema. Qual a saída que este encontro apresenta, né? Então, essas são as perguntas do Alessandro. O Fábio Silva também pergunta o seguinte: como levar essa discussão, e aí eu faço um parênteses, porque é a pergunta que eu acho que dialoga um pouco com o que o Thiago já introduziu, como levar essa discussão para as nossas comunidades, visto a resistência que muitas ainda têm de discutir essas questões para além do assistencialismo. E a pergunta do Fábio também dialoga com o do Alessandro, né? Quando ele pergunta como que a igreja vai vivenciar o encontro, né? E o Fábio especifica isso com relação às comunidades. E a última pergunta do Murilo Silva Rebouças, nosso amigo lá da Bahia, que já foi da coordenação nacional da PJ também. Um abraço para ele. Pergunta o seguinte: será possível a articulação global do Papa com os questionamentos das bases éticas do capitalismo e as proposituras das alternativas, definir, reconfigurar a economia mundial, tornando mais humana? Resumindo, a gente tem perguntas aqui que colocam o desafio para a igreja, o desafio do encontro no combate ao capitalismo. Acho que esse é um debate central, discutir as bases do capitalismo. Então, esse bloco de perguntas eu lanço para vocês. A gente pode continuar começando aí com a Carlúcia ou com o Thiago, vocês que decidem. Tá a bomba aí lançada para vocês, perguntas muito interessantes. Quer começar, Thiago? Podemos continuar na dinâmica, se você prefere que eu comece, eu Então, não sei. faz. Pode? Então, por favor. Estou aqui anotando tudo que você fala, hein? Ai, ai, ai. Olha, primeiro eu quero agradecer, né, a presença e a participação. A Alessandra é um antigo companheiro, né? O Fábio já foi meu aluno lá na UENG, e o Murilo é que eu não conheço, mas é gente boa, porque é da PJ, né? Então, enfim, olha só. Como pensar, né, essa relação economia de Francisco e o capitalismo, como confrontar isso, né? E o que isso tem a dizer para a igreja enquanto vida e missão de anúncio, né, da boa nova, da libertação e tudo mais. E o Fábio traz a questão, como é que a gente leva isso lá nas nossas comunidades, uma vez, nossas comunidades, muitas vezes, elas têm uma perspectiva mais assistencialista do que emancipatória, né? Olha, é muito complexo, né, essas questões. O fato que, na minha perspectiva, primeira coisa, eu acho que não existe nenhuma única resposta, nenhuma ação única, né? É um conjunto, na minha perspectiva, de ações e de interações em que a gente resgata o trabalho comunitário, coletivo, porque ninguém é dono do saber e nem da verdade, e a partir do local, de pequenas iniciativas aparentemente até insignificantes, é que as grandes transformações vão se consolidando, né? O Thiago chamava a atenção das iniciativas de economia solidária. É gente simples, como diz aquele provérbio africano, né? Gente simples, em lugares simples, comuns, fazendo coisas extraordinárias, que nem sempre têm o alcance da mídia, mas que eles estão transformando o local, e pouco a pouco essa transformação local, ela pode ganhar, dependendo do nível, né, de organização, de articulação, ela pode ganhar uma amplitude maior, né, e ao mesmo tempo transformadora. Na minha avaliação, o mais difícil que eu acho é a gente construir em nós,
numa perspectiva pessoal e coletiva, porque nós somos sujeitos coletivos, embora tenhamos uma individualidade, de construir uma nova cultura, porque a cultura capitalista ela está tão introjetada, tão entranhada, né, no nosso imaginário, nas nossas vísceras, que a gente não consegue pensar nada além daí. Né? Então, como desconstruir, e aí a gente vê ao longo da história como que o capitalismo foi destruindo culturas, saberes, né, saberes tradicionais, foi desvalorizando aquilo que era local, né, ou seja, que trazia, inclusive, um caráter de ancestralidade para implantar outros valores, e isso em todos os aspectos, seja no aspecto da alimentação, da moda, da cultura, enfim. Então, desconstruir isso e recuperar aquilo que nós temos, né, que herdamos, e aí não é voltar na história, porque a história ela caminha para frente, mas recuperar valores que ao longo do tempo nós fomos esquecendo deles e incorporando os valores do sistema de produção e consumo capitalista. E aí passamos a entender, ele se torna uma necessidade, e passamos a entender que não havia outra forma de repensar o estar no mundo a não ser nessa lógica. E aí, quando a gente pensa na perspectiva eclesial, vai no mesmo caminho, porque esse encontro do Papa com os jovens, ele tem um antes, que está sendo preparado, e nessa preparação estão sendo construídas articulações nos estados, né? Tem a articulação nacional, Belo Horizonte mesmo tem um grupo, Economia de Francisco BH, que está se reunindo, que está trocando saberes, que está construindo uma articulação. Depois essa moçada vai, né? E, de certa forma, serão os nossos porta-voz nesse encontro, levarão os nossos anseios, né? Ouvirão outros anseios, né? E gritos da humanidade, de outros representantes, e retornarão. Então, a gente tem aí uma chave transformadora incrível, se a gente quiser, de fato, fazer um trabalho bacana. E aí, nós que nos dizemos cristãos, batizados, que cremos no Deus da vida, não é? A gente não fala um monte de coisa nas nossas orações, nos nossos discursos, que Cristo é libertador, que ele veio para que todos tivessem vida e vida em plenitude. Aí está na hora da gente dar as razões da nossa esperança. Porque esse processo não tem ele, é o nós, né? E no retorno, e já nesse processo de preparação também para a ida, remete, do ponto de vista pessoal e coletivo, compromisso e responsabilidade. E um compromisso ético, um compromisso cidadão, né, de civilidade, por assim dizer, e um compromisso cristão. Ou seja, é algo que nos remete lá onde quer que a gente esteja, é possível plantar novas sementes, né, que possam, pouco a pouco, surgir novos frutos. E aí, como o Tiago bem lembrava, se a gente olhar nas nossas comunidades, existem um conjunto de embriões de iniciativas de economia solidária.
que as comunidades, frente à situação de desemprego, de exclusão, de acesso ao mercado de trabalho, de falta de acesso às novas tecnologias, estão recuperando, né, as tradições, a cultura e a própria sobrevivência a partir dessas iniciativas que a gente chama de economia solidária. E aí tem outras economias também. Nós temos a economia criativa, nós temos a economia de comunhão, enfim, é um conjunto de formas de pensar a economia que vai além da economia capitalista. Carlúcia. Oi. Desculpa te interromper, só para aproveitar isso que você falou, porque muitas pessoas não entendem, não sabem o que significa economia solidária. Então, até aproveitando que você tocou nesse assunto, em outras formas também, como economia criativa, se você explicasse um pouquinho do que se trata economia solidária, né? O Thiago também pode nos ajudar. E dar alguns exemplos, porque são experiências de economia que se dão dentro desse sistema capitalista tão feroz, mas quer dizer que nós já temos outras experiências possíveis acontecendo. Eu queria que você explicasse um pouco isso para quem está nos assistindo. Então, a economia solidária é uma forma antiga de produzir, consumir, comercializar e relacionar-se. É antiga porque remete à experiência das comunidades primitivas, que com o advento do capitalismo, isso se perdeu, né? A economia, ela virou dinheiro. Antes, nós tínhamos a economia das trocas, né? E as trocas, inclusive, trocas simbólicas. Aí, com o advento, né, da Revolução Industrial e o fortalecimento do capitalismo, alguns grupos não quiseram, né, ou por necessidade, ou por rejeição mesmo, aí se constitui experiências cooperativas, né, o cooperativismo, que é também um contraponto ao modelo de produção e consumo capitalista. Isso lá no século XVIII, século XIX, por aí. No caso brasileiro, a economia solidária, ela ganha esse nome de economia solidária nos anos 90, então é algo muito recente, mas são práticas muito antigas, mas que frente ao problema a reestruturação produtiva, o crescimento do desemprego, o modelo neoliberal que se instaura, primeiro na Europa e depois aqui, esses grupos vulnerabilizados, porque, de um modo geral, o público da economia solidária é marcado predominantemente, não exclusivamente, mas predominantemente por mulheres e mulheres vulnerabilizadas, né? Mulheres historicamente excluídas por um conjunto de fatores, né? E que encontram uma outra forma de produção e de comercialização. Mas a economia solidária, ela não está preocupada só com a comercialização e a produção. Ela está preocupada também de resgatar vínculos sociais rompidos, histórias de vida que, ao longo da trajetória dessas pessoas, elas foram percebendo cada vez mais as feridas, né, de uma sociedade excludente. E aí elas se unem e vão produzir e comercializar juntas e depois compartilham
o produto, né, que fazem. E aí, quando eu digo que nas comunidades tem, por exemplo, na comunidade, na região do Fábio, que é a região lá das vertentes, Barbacena e proximidades, e do Léo também, é muito forte lá a questão das quitandeiras, as mulheres que fazem biscoito, que fazem bolos, né? Isso é uma coisa tipicamente do interior de Minas. O nosso biscoito, a nossa broa, né? Enfim, o que está acontecendo lá na região das vertentes? O que os grupos de economia solidária estão fazendo? No caso dessas quitandeiras, elas produzem e fornecem para a merenda escolar. Agora, eu não sei como é que está isso, porque nós estamos vivendo um tempo atípico, né? O Brasil as políticas públicas que nós tínhamos antes, está um caos. Mas por conta do PPA, que depois o Tiago, né, ele pode explicar isso com muito mais propriedade, né? E toda aquela discussão da segurança alimentar, da soberania alimentar, tem uma legislação que diz, olha, o município ele tem que consumir pelo menos 30% da merenda escolar daquilo que provém dele mesmo, que os moradores daquele município produzem. E aí a gente vê lá, no caso, né, eu falo Barbacena porque eu andei acompanhando alguns grupos. As mulheres que produzem quitanda, há outras que trabalham a questão do artesanato, né, da confecção, e fazem coisas maravilhosas, né, coisas boas por um custo menor. Você aí estabelece uma nova relação. As feiras é um espaço de sociabilidade incrível, muito diferente de você ir no supermercado, pega na prateleira o produto, você não sabe de onde veio, você não sabe como é que aquilo foi produzido, e tem um atravessador no meio, porque o produtor vende para o atravessador muito barato, e o atravessador é que lucra em cima do trabalho do outro. A economia solidária propõe essa relação produção, comercialização e consumo. Então, você estabelece conexões, sabe? E aí a relação é outra, o produto é outro. Então, é possível. E aí a economia solidária, ela tem muitas frentes. Aqui em Belo Horizonte, nós temos a experiência dos catadores de recicláveis, cooperativas de catadores que recolhem, por meio da coleta seletiva, os resíduos, separam e vendem para que os produtos sejam reciclados. Olha que coisa interessante. E são mulheres, historicamente, que não tiveram acesso, inclusive, à educação formal, mas que tem um outro saber que precisa ser valorizado. E é aí que vem a mudança, porque até agora o mundo foi governado por aqueles que tinham títulos, às vezes até fora do país, e que chegava aqui e queria implantar modelos que aqui não servia. Percebe? Ô, Carlúcia, está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Só para completar, porque enquanto você está falando, o pessoal está comentando aqui, né? O Carlos Viveiros, se eu não me engano é o Carlos de Governador Valadares, ele está dizendo o seguinte, dando mais exemplos também. Ele disse assim, o Fórum de Economia Popular Solidária no Estado é muito organizado. Uma experiência maravilhosa de que uma outra economia é possível. Então, citando o Fórum Popular de Economia Solidária. A Odisseia Costa, que é lá da Diocese de São Mateus, Espírito Santo, está dizendo o seguinte, aqui temos associações rurais que vendem os produtos para a prefeitura, que repassa para outras associações urbanas, que, em troca,
fazem alguma outra atividade, como a reciclagem. Então, são esses comentários. O Fábio também está dizendo que a Associação de Remédios, Senhora dos Remédios, município, fornece quitanda para a Prefeitura de BH. Tá? O Carlos também disse o seguinte, que o diálogo com economistas, principalmente jovens, expressa a preocupação do Papa com a geração que está imersa neste contexto de crise do capitalismo. Também diz o seguinte, muito boa leitura que você, no caso a Carlúcia, e o Tiago, fazem dessa narrativa para fora da realidade eclesial, entendendo o mundo como lugar de bem viver para todas e todos. Só para vocês verem que o pessoal está interagindo bastante, esse tema da economia solidária é muito sensível também para as nossas lideranças, né? E acho que a sua explanação foi muito bem explicada. Com você, Tiago. Queremos te ouvir. Ô, Tiago. Oi. Então, eu vou aproveitar que a palavra foi para você e vou fazer outra provocação que eu acho que tem um pouco a ver. Em 89, teve fim ao que a gente conheceu Guerra Fria, né? Era aquela coisa, capitalismo versus socialismo. E hoje, nós temos acompanhado que todos aqueles que criticam o capitalismo são taxados de comunistas, né? Então, a gente meio que perdeu um pouco o domínio de algumas nomenclaturas e a gente usa muito fora de contexto, né? Então, como se o mundo se resumisse entre ser ou comunista ou capitalista. E essa provocação que eu queria fazer para você, né? Se você acha que o Encontro Economia de Francisco é uma experiência a tal ponto revolucionária, não sei se a gente pode chamar assim, que propõe discutir para além de alguns tabus um pouco anacrônicos, talvez, né? Que nos limita a algumas definições. O que você pensa sobre isso? E como a gente supera também essas nomenclaturas que às vezes nos amarram, né? Nos amarram em alguns debates que precisam ser outros. É com você. Muito bem. Belas provocações. Eu acho que, cara, deixa eu só cumprimentar então o Alessandro, o Fábio e o Murilo, que talvez nos provocam em 3 grandes pilares, assim, né? O primeiro, inclusive Fábio, Murilo, saudade, Alessandro, eu não lembro, acho que a gente não chegou a se conhecer, mas Murilo, Fábio, grande abraço. Murilo foi meu contemporâneo na coordenação nacional da Pastoral da Juventude, né? Lá da Bahia, uma experiência fenomenal. Obrigado pela participação, pela provocação aí, espero que a gente possa se encontrar novamente, partilhar a vida e construir utopias. Mas, enfim, em 3 grandes questões, assim, né? A dificuldade de enfrentar o capitalismo, como isso, a questão de vivenciar isso na igreja, como é que a igreja se sente provocada e provoca ao mesmo tempo, como é que é esse negócio de igreja, né? E a questão de como que isso chega lá na base, mano, lá onde precisa chegar e o negócio vai se remexer, vai se construir. Me parece que as provocações de vocês vêm muito nesse estilo. Já que a gente está, eu penso, basicamente com uma galera mais do ponto de vista da PJ, vamos tentar, assim como a Carlúcia, tentar caminhar por essa linguagem, assim, né, mais da PJ e das comunidades eclesiais de base, e fazer um contraponto assim. Bueno, mano, eu penso assim, que esse encontro evidencia ou a economia, ela está voltada para a vida, ou ela não serve para mais nada. E assim, ou a teologia, ela nos liberta, ou ela não serve para nada. Então, nós temos 2 dados casados com a economia de Francisco. Uma economia que a gente quer para a vida, né? Uma economia que esteja a serviço da sociedade e não uma sociedade a serviço da economia. E uma teologia que propõe uma igreja, que propõe um Deus, que propõe uma estrutura, um pensamento, uma fé que nos provoque transformações. E aí a gente precisa voltar na história.
Voltar na história é perceber que o capitalismo não começa com ela e não vai terminar com ela. E aí a provocação do Vini, de 89, tinha uma grande teoria em 89, depois daquela queda simbólica do muro, de que o capitalismo era o fim da história. Nunca mais nós íamos superar. Agora, a evidência da economia de Francisco, eu acho que propõe justamente a elucidação disso, de que nós não vivemos o fim da história. Nós vivemos um pesadelo histórico, onde o capitalismo gera multidões de miseráveis e provoca milhares de mortes, milhões de mortes provocadas por ele. E nós acordamos desse pesadelo em meio a uma pandemia, porque parece que a gente está acordando de um negócio ruim, e vendo que está vivenciando isso, o capitalismo se torna muito nítido na nossa cara, no nosso dia a dia, nas nossas relações, nos nossos amigos que estão na linha de frente trabalhando, dos nossos amigos que estão morrendo, dos nossos familiares que morrem, né? Então, a pandemia, ela revela o pior e o melhor da humanidade. Porque o capitalismo, tinha uma pergunta, eu acho que é do Murilo, será possível torná-lo mais humano? Mas ele é uma elaboração humana. Ele é uma elaboração humana, infelizmente. E é uma elaboração humana que não tem conserto dentro dela mesma. É uma elaboração humana fadada ao fracasso e que precisa ser superada por outra elaboração humana que já acontece ou que vai acontecer, e a economia do Francisco gera essa rede. E aí, Vini, eu não sei o que virá, se é uma sociedade comunista, se é uma sociedade capitalista, se é uma sociedade franciscanista. Eu acho que nós temos muitas e muitas, ou clarista, nós temos muitas e muitas oportunidades e muitos métodos. E eu acho que a gente não pode se perder no método, porque aquele que é ecossocialista, ou aquele que é socialista, ou o comunista, a gente fica brigando, às vezes, nas discussões de método. Nós ficamos brigando nas discussões de método, e enquanto isso, nossa galera morre. Mas, sim, eu, dentro disso, eu tenho a minha perspectiva, e eu tenho o meu horizonte utópico, evidentemente, né, que é aquilo que eu milito, que eu anseio e que eu professo a minha militância, a minha fé e acredito. Mas eu acho que é hora agora da gente acordar que é hora de superar o capitalismo. Assim como é hora no Brasil de nós acordarmos que é hora de acabar com o governo Bolsonaro, né? Mas depois do governo Bolsonaro, não pode vir um liberal racional que vai continuar o modelo de dominação. Então, é importante que a gente escuta na raiz. E aí, todo o trabalho de base, de organização, dos grupos, são fundamentais. As comunidades eclesiais de base ainda têm um poder revolucionário imenso, na minha análise. Elas não são algo do passado, não são uma metodologia que já não serve para nada. Os grupos de base da Pastoral da Juventude, a própria Pastoral da Juventude, já não é uma metodologia que não serve para nada. É uma metodologia que ainda tem muito a dizer para a juventude, e as comunidades eclesiais de base têm muito a dizer para a igreja e no modelo de se organizar. Aonde está quem está morrendo? Basicamente nas periferias. Qual é o Deus que está nas periferias? Qual é o Deus apresentado nas periferias e se consolida hoje? O projeto teológico e econômico para as periferias é um projeto que surge essencialmente em contradição ao projeto da teologia da libertação. Os pobres passaram a ser disputados dentro de uma linguagem teológica, dentro de uma proposta econômica. E aí, quando nós temos uma pandemia que diz assim, ou a gente salva a vida
ou a gente salva a economia. Mano, como assim? Como assim? E aí nós paramos tudo e a economia trava. Ou seja, quem faz a economia do capital girar são os trabalhadores, são as trabalhadoras, é a classe trabalhadora que mantém esse negócio. E aí é a classe trabalhadora que é explorada, é a classe trabalhadora que perde emprego, é a classe trabalhadora que sempre, historicamente, lutou por seus direitos. E aí a gente encontra as mais diversas contradições daquilo que é humano. As mais diversas contradições. E eu penso que é nisso. É esse debate que ainda é muito vivo e é muito preciso que as nossas comunidades se empoderem. Já estão, já fazem, mas que a galera, as comunidades vá. Qual é a saída? Eu não sei direito. Mas eu não sei qual é o melhor método da saída, mas eu sei, tenho a convicção da onde vem a saída. Da onde virá a saída. Nunca, eu não imagino que uma saída venha do encontro com o Papa ou do encontro sem o Papa, especialmente daquele encontro. Mas a saída vem das experiências de rede, de criações, elaborações que esse encontro pode proporcionar. E aí sim, a economia de Francisco pode ser uma alternativa nesse sentido, não pelo encontro em si que nós vamos vivenciar em novembro em Assis, mas pelo processo metodológico que ele gira. Assim como o Encontro Nacional da Pastoral da Juventude não muda a forma da PJ ser, mas ela cria redes de transformações de como a gente organiza os grupos, e um acúmulo de discussão e melhoramento e tudo isso. A teologia da libertação, ela nasce não de fora para dentro, não é de fora para dentro, mas da periferia para o centro. Que todo aquele emaranhado já se dizia igreja. Então, como nós, assim, agora falando desse exemplo de igreja, como que a gente vai viver isso? Aparentemente, a igreja, as SEBs, está tudo, a Pastoral da Juventude, as SEBs, estão tudo dentro do bloco da igreja. Então, não dá para criticar a igreja em si, porque a gente acaba apontando o dedo para a gente. É por isso que a saída coletiva, ela não vem de fora para dentro, porque nós estamos dentro dessa discussão e desse debate de igreja agora. Mas ela vem da periferia para a base, e aí mora o sentimento revolucionário, né? E essa discussão aí, nem só o Michel Lovy que faz, né? No livrinho Marxismo e Cristianismo, que ele vai falar que o grande método, a grande inovação da teologia da libertação, do cristianismo da libertação que ele fala, é a capacidade dos pobres se organizarem e propor um novo jeito de igreja da periferia para o centro da igreja, da instituição, e que se dá especialmente na experiência da América Latina. Então, na periferia, na base, tem muita coisa acontecendo, e está na hora da gente ir lá e disputar esse Deus, cara. Poxa vida, esse Deus que abençoa esse presidente, esse Deus que abençoa essas práticas aí, esse Deus que abençoa esse 1% da humanidade que é mais rica que os outros 99%, esse Deus que abençoa 6 famílias do Brasil que detêm mais riqueza que metade da população do país. Será que é vontade de Deus? Eles são mais abençoados? Eles são herdeiros do trono divino? Que igreja é essa que abençoa esse modelo de gestão, esse modelo de governo, esse modelo? Se a igreja e a teologia, a fé, abençoa esse tipo de realidade, ela não serve para nada, a não ser para garantir a exploração do povo. Então, primeiro dado, a economia de Francisco, a teologia, ou ela liberta, ou ela não serve para nada. A economia, ou é para a vida, ou ela não serve para nada. Essas duas grandes contradições, e aí a gente leva isso, levanta experiências, promove experiências e constrói um modelo de superação. Eu acho que o capitalismo está com os dias contados, e eu
cara nos meus 30 anos, quando existia política pública de juventude nesse país, era dos 15 aos 29 anos, né? Eu já não estaria mais coberto pelas políticas públicas no país, mas eu ainda às vezes me considero um jovem, né? E eu vou adorar ver. E nessa revolução eu vou estar dançando com meus amigos, com as minhas amigas, com a minha comunidade, né? Com as pessoas que militam comigo, abraçando, dançando, lutando, celebrando a queda do capitalismo. Celebrando a queda do capitalismo. Muito bem. Por favor, Carlúcia. Não, eu queria dizer para o Tiago que na hora que você estava falando, muito legal, Tiago, muito legal mesmo. Eu acho que nós precisamos de ouvir outras coisas para reativar as nossas utopias, né? E no momento que você falava, eu me lembrei de uma frase do João Guimarães Rosa, que acho que cabe muito bem em tudo isso que você acabou de dizer. E ele diz assim: o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Então, nesse processo que vai exigir de todos, né, e de cada um, que a gente realmente, vocês que são mais jovens, eu não, eu já estou na curva, né, da história, não que sei mais isso. o tempo que me resta, mas estou feliz, né, mas estou junto também, enquanto aguentar, mas é uma construção coletiva, né, e é um caminho que se faz caminhando, porque é tão complexo, é tão inusitado às vezes, que vai exigir sabedoria, coragem, criatividade, por aí vai. Que é isso que a juventude tem, né? De sobra. Muito bem. Pessoal, a gente está recebendo aqui muitos comentários positivos, o pessoal está adorando o bate-papo, a gente aproveita para agradecer quem está nos acompanhando. Certamente, esse debate não vai se encerrar aqui, né? Inclusive, em nome do GT de Comunicação, a gente já deixa o espaço aberto, tanto para a Carlúcia quanto para o Tiago, né? Eu acho que é importante. E, assim, como a gente já está chegando nessa reta final, eu quero que vocês falem rapidamente para nós, antes da gente ir para as considerações finais, quais são os caminhos de mobilização com relação ao Encontro Economia de Francisco e Clara. Quais os sites, quais os contatos, como que a gente pode obter mais informação, o que dá para ser feito em sintonia com essa atividade? Olha, diga, Tiago, você, por que eu tenho que começar? É porque o mais velho é que fala? É porque eu sou mais velho? Olha só, então, obrigado, Carlos, vamos lá. Olha só, então, galera, o Papa Chama em maio do ano passado e no Brasil rapidamente é criada uma articulação brasileira da economia de Francisco e Clara. Né? O Papa chama a economia de Francisco e o Brasil já contrapõe e diz, espera aí, mano, não é só Francisco, né? Nós temos que falar de Clara também, né? Que nós temos esse pensamento holístico, e é bom a gente olhar para Francisco, que já nasce contrapondo ao capitalismo, e que tem uma experiência de fé muito ligada a essa contraposição, mas junto com ele nós encontramos uma figura feminina fundamental e de extrema importância também para pensarmos a estrutura capitalista que se organiza naquela época, que é Clara de Assis. Então o Brasil já diz isso, precisamos falar de economia de Francisco e Clara dentro de alguns princípios. E essa articulação brasileira da economia de Francisco e Clara já tem um grupo nacional da articulação que não reúne só os jovens que estão selecionados para o encontro. Então, o Papa chama jovens transformadores sociais, estudantes da economia, propositores, né, e empreendedores sociais
que tem essa nova forma de organização. Então, são esses 3 públicos de jovens até 35 anos convocados pelo Papa. Mas a gente já soma dentro da articulação brasileira várias e várias pessoas, organizações e experiências. Então, nós temos grupo, agora me parece ali, porque é muito grupo, e aí já tem um grupo do WhatsApp, tem um outro que é parecido com o WhatsApp, que é do aviãozinho azul. Twitter. Telegram, isso. Tem um grupo do Telegram, que aí reúne, ele é maior, né? Aceita mais pessoas. Então, as pessoas que gostariam, acho que podem ser adicionadas. Diariamente surgem gurizada que é adicionado no grupo. Também existem organizações a partir das vilas temáticas, como serão 12 vilas temáticas. Tem aproximação nas discussões lá com a administração, com trabalho e cuidado, energia e pobreza, agricultura e justiça. Essas vilas também são organizadas aqui no Brasil. Dá para adentrar na economia do Francisco para discutir algumas vilas, e aí cada uma tem a sua metodologia de discussão, de organização, e está acontecendo muitas e muitas atividades dentro, organizada pelos grupos das vilas, que irão participar e que estão em discussão, e também na experiência de Minas Gerais, pelo que a Carlúcia já traz, e também experiência de Santa Catarina, que a gente está organizado pelo Estado, também dentro da economia de Francisco. Então, tem um site nacional da economia, da articulação brasileira, da economia de Francisco e Clara, e agora, especialmente neste tempo de pandemia, a organização está se dando principalmente virtual, né? E aí surgem lives, a gente já fez um bate-papo outro dia com Leonardo Boff, né? E agora as vilas se organizam com vários outros intelectuais, pessoas que estão dentro das discussões. Já aconteceram 2 encontros presenciais, um em novembro e um em janeiro, da articulação nacional, e aí o processo está andando, o processo ele é muito dinâmico, muito aberto, muito construtivo, e aceita as várias experiências. Tem galera, inclusive, da Pastoral da Juventude, que está selecionada para o encontro que vai acontecer em Assis, e que está tomando a frente também nas vilas, que está tomando a frente nas dinâmicas, nas conversas, nas metodologias. Então, todos são bem-vindos, todas são bem-vindas aí nesse processo, e também para fazer as atividades, os debates acontecerem a partir da sua realidade. Dentro disso que o Tiago falou, eu estava olhando aqui os endereços, tem essa articulação, né, da economia de Francisco no Brasil, tem um site, que lá tem um monte de informações, tem os textos de estudo, tem a memória desses seminários que aconteceram, tem a chamada de eventos que ainda vão acontecer, que é ecofran.org, o site. Mas tem também como é que chama, gente? Tá vendo a minha idade? Esqueci. Isso oh, meu Deus. Jesus. O Instagram também. Tem a página no Instagram que é Economia de Francisco. Então, lá vocês podem ter acesso, né, a todo esse processo preparatório a esse encontro. Aqui em Belo Horizonte, tem 2 espaços que eu acho que é privilegiado para fortalecer essa articulação aqui, a partir do lugar que cada um está e a partir do que cada um faz, que é o Fórum Político Interreligioso, que abraçou essa ideia, né? E o fórum agora está se reunindo virtualmente, mas ele se reúne todo primeiro sábado do mês, às 9 da manhã, lá no salão da Igreja São José, e é um fórum aberto, assim,
tem toda uma discussão do diálogo interreligioso. Não é exclusivamente católico, né? E é político também. O próprio nome já diz, Fórum Político Interreligioso. E tem a articulação de Economia de Francisco BH, que também, nesse tempo de pandemia, se comunica por meio do WhatsApp, né? Que depois, se vocês tiverem interesse, Vini, né, ou o Tiago mesmo da PJ, não tiverem esses contatos, eu posso passar o número do telefone, né, do WhatsApp. E aí, as outras redes, vocês que são bem expertos nisso, vocês vão achar, porque está tudo disponível nas redes sociais. E é importante porque é um convite para que a gente se some e fortaleça essas iniciativas, de modo que a gente possa também fazer história, porque esse é um momento histórico, né, que vai ficar na história. É um Papa que realmente quer dialogar com a sociedade, é um Papa que resgata toda a caminhada do Vaticano II e das conferências episcopais, né? E que, em se tratando de um grupo que tem um diálogo com a igreja e com a sociedade, nós não podemos ficar alheios, né, a esse momento tão importante da história. E aí as formas de trazer para o concreto, para o local, é a partir das demandas locais, né, de apoiar as iniciativas que já existem. Na verdade, às vezes não precisa ficar inventando muita coisa, não. É só potencializar o que já tem, né, no seu local de trabalho, no seu local de moradia, para que isso contribua para uma real transformação da sociedade, da política, da cultura, né? Enfim, e, consequentemente, a gente também possa fazer história e reescrever uma nova história. Muito bem. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, porque, como eu já tinha dito, esse debate é muito rico, muito impactante para todos nós e, com certeza, também muito profético, né? As falas de vocês, Carlos e Tiago, certamente nos provocam, nos inspiram e nos incentivam a trabalhar por uma nova economia, por um outro mundo possível, por uma sociedade do bem viver. Então, já que a gente está chegando ao final, eu já vou fazendo os meus agradecimentos, dizer que foi uma alegria mediar esse debate com vocês, dizer que foi uma alegria para a PJ do Regional Leste 2 ter vocês conosco, né? E que possamos ter outras oportunidades com vocês, também com outras pessoas que estão liderando esses processos, porque é um assunto que ainda vai e deve tomar muito nosso tempo, porque ele é essencial, ele é muito importante, tá bom? Então, que a alegria esteja sempre com vocês, nos trabalhos, nas ações, nas lutas, sobretudo, né, neste momento que o mundo vive uma grande angústia com a pandemia, sobretudo o Brasil, e a questão econômica ela vai mostrar todas as suas fragilidades nessa situação difícil que vivemos, onde, sobretudo, os pobres têm sido descartados, têm sido mortos, têm sido ceifados, tá bom? Então, queria agradecer também a todos que nos acompanharam aqui na live, no bate-papo, no chat, e também a todos aqueles que vão assistir depois, porque esse vídeo fica salvo no nosso canal do YouTube, que, aliás, você pode e deve seguir, se inscreva aí no vermelhinho, se você ainda não está inscrito, e curta também esse vídeo, dê o like, que é muito importante para este canal da PJ Leste 2, que também é colaborativo. Tiago, Carlúcia, meu muito obrigado. Passar a palavra para vocês também se despedirem da galera. Vai, Tiago. Tá bem, obrigado, Carlúcia. Muito sensível, obrigado. Olha só, galera, eu fiquei entusiasmado aqui
Muito feliz, fiquei com as pernas tremendo quando o Fábio entrou em contato comigo, logo quis convidar a companheira Gabriela, aqui do Regional, de Santa Catarina, aqui para participar junto, né, porque eu pensei que não ia dar conta, e aí logo fiquei sabendo que a Carlúcia ia estar, então deu uma tranquilizada também, a Gabi infelizmente não pôde estar, mas reforçar, galera da PJ do Leste 2, parabéns pela organização, pela manutenção, inovação e constância no diálogo, no debate com a base. Eu reforço que a Pastoral da Juventude, agora por quem olha de fora, não com um olhar interno e cheio de paixão, mas com um olhar externo agora, eu olho que a Pastoral da Juventude ainda é fundamental e de extrema importância para a organização, união e uma metodologia eficaz de transformação social e de transformação da vida da juventude. Tudo aquilo que vocês discutem a partir do processo de educação na fé, a opção irrenunciável dos jovens na base, agora fala de uma maneira essencial e fundamental. E é a partir daí que nós vamos começar de novo a dar o tombo histórico, primeiramente na realidade do país. Porque a economia do Francisco, a Pastoral da Juventude, todo esse nosso sonho utópico, não podem ser um fórum que termine e esbarre na falta de política pública e vontade de fazê-las acontecer. Então, aí está um primeiro desafio, nós precisamos derrubar essa forma de governo instalado no país. E aí vocês têm uma voz profética e muito importante. Então, parabéns, obrigado. Eu fico à disposição, espero ter contribuído. Me chamem aí. Um brinde. Mas não esqueçamos que por detrás dos nossos sorrisos, da nossa vontade de se encontrar, do nosso aconchego, do nosso afago, dos nossos debates importantes, tem gente morrendo. E isso tem causa, tem culpado, e nós precisamos denunciar, testemunhar e construir alternativas. E a PJ ainda é uma alternativa viável. Amém? Muito obrigado. Amém. Axé, Ere, aleluia, tchai. Fiquem bem, que a Deus, aos deuses, Deus nos abençoe. Estou aqui à disposição. Carlúcia, foi um prazer, uma alegria conhecer você. Vini, uma alegria revê-lo. Tiago, Mari, Fábio, toda a galera do Regional. Estamos aí. Grande abraço. Pois então, eu quero agradecer também a oportunidade de conhecer vocês, de estar com vocês, de debater essas questões, porque na medida que a gente fala sobre essas coisas, a gente também pensa mais sobre elas, não é? Reafirma algumas, consolida algumas concepções que a gente já foi construindo, absorve outras, aprende muito. Então, foi uma grande alegria. Eu agradeço muito, muito mesmo, por essa oportunidade. Tiago, você é fantástico, viu, menino jovem? Acho que a gente fica feliz de saber que vem outras gerações que mantém vivo o sonho, a crença e a garra, né, transformadora de que é possível reconstruir ou destruir isso, ou seja, é possível mudar as coisas, não é? E aí eu queria chamar a atenção, assim, que a gente falou de economia de Francisco, né, do encontro para discutir economia, mas como que isso tem a ver com tantas questões que nos dizem respeito e que atravessam diariamente no nosso caminho e que muitas vezes nós
não atentamos para isso, né? E essa pandemia que está aí, ela veio para escancarar uma realidade perversa, né, excludente, que já estava aí. Ela simplesmente escancara e agrava, né? E aí nós não podemos acostumar com esse cenário e naturalizar a situação que ele aponta para milhões, né, de famílias e de pessoas. Quando a gente vê as pessoas buscando o auxílio do governo, por que elas buscam? Né? Porque há uma necessidade aí. E por que tem outros que estão lucrando com a desgraça de outros? Então, isso não nos pode, não pode permitir que nós nos acomodemos e achamos que é assim mesmo, que sempre foi assim e que vai continuar sendo. E aí, a importância da gente se somar, porque às vezes sozinho, isolado, a gente desanima, a gente pensa que não tem jeito mesmo, a gente cansa, né? Como diz a música, sozinho, isolado, ninguém é capaz. Ninguém é capaz. Não é? Mas que a gente possa se somar com tantos outros que na PJ e fora da PJ estão aí acreditando, lutando, investindo, dando sangue, né, para que essa sociedade do bem viver possa, de fato, ser uma realidade entre nós. Se somar a eles e juntar as forças. E uma última coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que esse ano é um ano eleitoral. E toda essa situação de exclusão, de miséria, né, de pobreza, de injustiça, de perversidade, essa realidade é fruto de decisões políticas e de políticos que estão lá legitimamente eleitos. Então, que a gente possa pensar bem, né, nesse momento e entender que tudo é política e que o pior analfabeto é o analfabeto político. Então, que a gente possa aproveitar para discutir, né, para falar, para acompanhar, para cobrar, para olhar o que esse sujeito fez antes, né? Que interesse que está por cima de tudo isso, porque isso também é uma oportunidade de mudanças. As mudanças não acontecem de um dia para o outro. Ela é fruto de um processo. Então, que a gente possa construir e fortalecer processos, sem nunca desanimar, com resistência e resiliência, apesar de tudo. É isso. Bom, amém. Obrigada, gente. Foi muito bom. Obrigada mesmo. Um beijo para vocês. E um beijo para os nossos... Oi? Nós que agradecemos. E agradecer também quem nos acompanhou, né? Porque sem eles não tem razão de ser. Com certeza. É isso aí, pessoal. Com as palavras de vocês, proféticas, penetrantes e extremamente cheias de vida, a gente vai encerrando essa live. E a gente lembra que sexta-feira tem mais live aqui no canal, com o pessoal do projeto também de incidência política, como a Carlúcia acabou de falar. Então você acompanha aqui também às 8 da noite. E terça que vem também a gente tem mais live. Você vai acompanhando o nosso canal, vai acompanhando as atividades do GT de Comunicação. Tiago, Carlúcia, um beijo especial para vocês e que a utopia continue nos abraçando e continue nos levando para essas lutas tão bonitas. Você que nos acompanhou até agora, uma boa noite. Obrigado pela sua companhia. Até mais. Tchau, tchau. Valeu! Valeu! Então tá, né, galera? Obrigado aí. Vou terminar me ouvindo no bico agora. Vamos conversando.
Calma aí, que eu não sei se o Thiago já não tirou do ar. Só pra... já viu, né? Agora. Thiago, fala com a gente. Agora foi. Que Agora top, velho. Foi muito top. Eu ia deixar vocês cair até 11 horas. foi incrível, Thiago. A Carlúcia saiu, mas você podia falar pra ela também. Foi muito da hora. A gente tem que pensar uma parte 2, eu acho, sabe? Assim, não sei como. Sim. Não sei, mas uma parte 2 mesmo, assim, sabe? Uma reflexão em cima de algum texto, alguma coisa assim. Foi muito da hora. Eu acho que cabe. Pensem aí, estou à disposição. Precisar, tamo junto. Valeu. Eu vou sair também que eu tenho que resolver uma coisinha. O Thiago, o TH também, valeu, Thiago, pela organização aí. Show de bola, Thiagão. Valeu, Xará. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Valeu, gente.